Fixação de carbono. Nós vamos conhecer a partir de agora a segunda fase da fotossíntese. Nós precisamos entender que esse mecanismo, ele foi um processo evolutivo que as plantas adquiriram ao longo da sua existência. As plantas, elas podem produzir carboidratos utilizando apenas duas moléculas muito simples, que é o CO2 e a água. E nós vimos na fase clara de que maneira que a água ela participa desse processo, liberando para o meio o oxigênio. Já o CO2, ele é reduzido utilizando a energia do ATP e do poder redutor fornecido pelo NADPH. Vamos lembrar, aonde essas duas moléculas elas foram sintetizadas? Lá na fase clara. Para que a gente possa entender, então, o processo de fixação de carbono, e aí nós vamos ver que as plantas, evolutivamente, elas adquiriram três formas diferentes para fixar esse carbono, que é a via C3, a via C4 e o metabolismo ácido das crassuláceas. Nós vamos analisar cada uma dessas vias separadamente. As plantas, elas contêm em seus cloroplastos todas as enzimas que catalisam a conversão do CO2 em compostos orgânicos simples. No entanto, essas enzimas, elas estão localizadas no estroma. Isso significa, então, que a fixação de carbono ocorre em um local específico dentro do cloroplasto, e esse local é o estroma. Esse processo, ele é denominado de assimilação ou fixação de CO2. Esse termo será utilizado nas reações nas quais o carbono ele vai ser incorporado. Primeiramente, nós vamos ver esse carbono sendo incorporado em um composto orgânico com 3 carbonos. E esse composto é o 3-fosfoglicerato. Ou seja, a primeira via que nós vamos analisar é a via C3, o ciclo de Calvin. Esse ciclo, ele foi elucidado em 1950 por esses 3 autores. E nesse processo, nós vamos ver que essa fixação, ela ocorre em 3 estágios. Quais são esses estágios? O primeiro deles é o que o próprio nome diz, fixação de carbono. O segundo é uma redução. E o terceiro é uma regeneração de um composto específico, que é a ribulose 1,5-bifosfato, conhecida pela sigla RUBP. Vamos então analisar como que ocorre essas 3 etapas do ciclo de Calvin. Separadamente, eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que ocorre o processo de fixação, de assimilação do CO2. Esse CO2, ele vai ser fixado em um composto que é chamado de ribulose 1,5-bifosfato. Se nós analisarmos esse composto, ele possui 5 carbonos. Ao fixar esse CO2, nós vamos observar que 5 carbono mais esse CO2 que vai ser fixado, nós vamos ter uma molécula instável dentro do metabolismo com 6 carbono. Esse processo de fixação, para que ele ocorra, vai precisar de uma enzima. E essa enzima é a ribulose 1,5-bifosfato, conhecida como rubisco. Essa enzima, ela é muito interessante porque ela possui 2 atividades distintas. No processo de fixação de carbono, a ribulose 1,5-bifosfato, ela vai atuar na sua atividade
carboxilase. Atuando na sua atividade carboxilase, ela vai fixar carbono. Mas ela possui uma outra atividade. E essa atividade, que é a atividade oxigenase, ela vai atuar quando a concentração de CO2 for baixa e houver aí alta concentração de oxigênio. Numa situação como essa, ela deixa de trabalhar na sua atividade carboxilase e passa a atuar na sua atividade oxigenase. Então, essa enzima, ela é uma enzima com duas atividades. Aqui, no processo de fixação de carbono, ela está atuando, então, na sua atividade carboxilase. Quando ela faz esse mecanismo de fixação de carbono e que esse elemento com 6 carbono é formado e ele é altamente estável, imediatamente esse elemento ele vai ser quebrado em duas moléculas de 3 carbono. Essas duas moléculas é o 3-fosfoglicerato. Por isso a via é chamada de via C3, porque o primeiro componente formado nessa via é um elemento com 3 carbono. Bom, isso já nos dá um indício de que a via C4, o primeiro elemento formado por essa via, seguindo essa mesma linha de raciocínio, vai ser um elemento com 4 carbono. E nós vamos ver isso posteriormente. Bom, então aqui nós já vimos como que acontece o primeiro passo da via C3 pelo ciclo de Calvin. Vamos entender então as demais fases desse ciclo. Aqui então nós temos a representação do ciclo de Calvin e como todo ciclo que nós vimos, que é uma das alternativas que nós temos dentro do nosso metabolismo, nós vamos precisar entender que toda molécula que participa inicialmente do processo, ela precisa ser regenerada. Quem é essa molécula que participa inicialmente do processo? A ribulose 1,5-bifosfato. Então, nós vimos que a terceira etapa do ciclo é a regeneração desse composto, né? A ideia é que esse ciclo ele permaneça da maneira como ele está e para que isso aconteça, a ribulose 1,5-bifosfato ela precisa ser regenerada dentro do processo. Aqui então nós vimos como que ocorre o processo de fixação de carbono e aí nós verificamos que para cada CO2 que entra no processo de fixação, são produzidas duas moléculas de 3-fosfoglicerato, que vai entrar na segunda fase, no segundo estágio desse ciclo, que esse estágio é a redução. O que nós podemos observar que está acontecendo aqui? Nós vamos ver que o 3-fosfoglicerato, olha, só chamando a atenção que para cada composto aqui nós temos uma sigla que designa esse composto, tá? Só para que a gente possa entender o que significa cada uma dessas siglas entre parênteses. Nós vamos verificar então que o 3-fosfoglicerato, ele vai sofrer uma fosforilação no carbono 1, e essa fosforilação, ela é dependente de ATP, porque é ele que vai fornecer o fósforo para esse processo. E aí nós temos agora o 1,3-bifosfoglicerato, que nesse caso aqui, ele vai sofrer uma redução nessa fase aqui, e essa redução ela é dependente de NADPH, que vai ser reoxidado nesse processo. E nesse processo de redução, nós temos agora o gliceraldeído 3-fosfato. Nós podemos observar aqui, então, que o NAD, quando ele fornece hidrogênio
para o processo de redução, ele é reoxidado a NADP, tá? E tá pronto para voltar lá para a fase clara da fotossíntese, para que lá ele participe do processo nessa transferência de elétrons. A partir de agora, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele pode seguir dois caminhos distintos. Um dos caminhos, parte do gliceraldeído 3-fosfato permanece no ciclo para concluir a terceira etapa. O segundo destino é parte desse gliceraldeído sair do ciclo para formar glicose ou sacarose. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o ciclo para que depois, então, nós possamos entender quando ele sai do ciclo, como que ocorre a formação de glicose e sacarose. Então, nós vamos deixar esse destino aqui um pouquinho mais para frente. Mantendo o ciclo aqui, o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser convertido em ribulose 1,5-bifosfato. Nós vamos verificar aqui que essa ribulose 1,5-bifosfato, ela vai sofrer então uma fosforilação dependente de ATP para que a ribulose 1,5-bifosfato seja regenerada. Essa fosforilação ela vai ocorrer então no carbono 1. E aí nós temos com esse mecanismo a regeneração do primeiro composto que vai participar do ciclo para que ele seja mantido. Vocês devem estar curiosos porque na frente de cada composto aqui nós temos uma quantidade desses elementos. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, entrando 6 moléculas de CO2, o que nós temos nesse processo? Só para que a gente possa entender, né? Para cada molécula de CO2 que entra, nós vamos verificar que são formados 2-fosfoglicerato. Então, se entrar 6 moléculas de CO2, automaticamente nós vamos ter nesse processo 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Para que o processo aconteça, então, nós vamos precisar de 12 moléculas de ATPs nessa primeira fosforilação, 12 de NADPH nessa redução e mais 6 moléculas de ATPs na segunda fosforilação no processo de regeneração. Então, veja bem, se nós temos 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, nós vamos verificar que quando ocorre a redução dessas 12 moléculas, 10 vão manter o ciclo ativo e 2 vão sair para formar glicose e sacarose. Isso é para que nós possamos entender o quanto a manutenção do ciclo é importante, tendo em vista que a grande maioria dos gliceraldeídos 3-fosfatos que são formados pelo processo de redução, eles são mantidos no ciclo, para que ocorra a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Bom, eu preciso, depois de ter explicado isso para vocês, de dizer que ocorre um mecanismo que ele é chamado de fotorrespiração. Vamos entender o que é esse mecanismo de fotorrespiração. A fotorrespiração, ela vai ocorrer quando a atividade de oxigenase da rubisco, ela se combina com uma via de restauração e, nesse caso, vai ocorrer o consumo de oxigênio e a liberação de CO2. Espera aí, consumo de oxigênio e liberação de CO2, esse mecanismo me lembra a respiração, exatamente. Só que veja bem,
o nosso processo em estudo é fotossíntese, no qual nós entendemos que o processo, para que ele ocorra, é necessário a absorção de CO2 e a liberação de oxigênio. No entanto, é possível nós observarmos que nos cloroplastos pode ocorrer sim um mecanismo de respiração. E nesse caso, esse mecanismo ele é dependente de luz. Por isso o nome fotorrespiração. Aqui nós vamos entender como que isso acontece. Lembra das duas atividades que a ribulose 1,5-bifosfato tinha a rubisco? Ou seja, ela pode atuar na sua atividade carboxilase, mas também pode atuar na sua atividade oxigenase. Vamos lá. Nós vimos esta etapa aqui, onde a rubisco, na sua atividade carboxilase, fixa CO2 e esse processo libera 3-fosfoglicerato. E aí, quando isso acontece, nós sabemos qual é o destino desse 3-fosfoglicerato. É o ciclo de Calvin que eu mostrei anteriormente. Mas vamos imaginar que ao invés de trabalhar na sua atividade carboxilase, a rubisco ela trabalha na sua atividade oxigenase. Nesse caso, então, ela vai fixar oxigênio. Só que nesse processo, nós vamos observar que na fixação do oxigênio na ribulose 1,5-bifosfato, que tem 5 carbono, nós então vamos ver que o processo de fixação acontecendo, ao invés de nós termos duas moléculas de 3-fosfoglicerato, nós vamos ter uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma molécula de fosfoglicolato. A molécula de 3-fosfoglicerato, nós já sabemos qual é o destino que ela vai seguir. É o ciclo de Calvin. Mas e essa molécula de fosfoglicolato? Qual é o seu caminho? Bom, primeiro nós vamos perceber que ela vai sofrer uma desfosforilação. Aqui nós estamos percebendo isso. E ela vai ser convertida em glicolato. E aí nós entramos num processo que é o que nós chamamos de via de recuperação desse fosfoglicolato. Por que nós precisamos entender essa via? A planta ela precisa aproveitar esse componente dentro do processo. Só que para que ela possa aproveitar, vamos entender como que ela restaura esse glicolato que foi sintetizado lá no cloroplasto pelo processo de atividade de oxigenase da rubisco. Vamos entender como que ele é recuperado. A primeira coisa, ele precisa sair do cloroplasto e ele vai entrar numa segunda organela nesse processo de recuperação. Quem é essa segunda organela? O peroxisomo. No peroxisomo, esse glicolato ele vai passar por duas reações e nessas reações nós vamos ter como produto a glicina, lembrando que é uma glicina, é um aminoácido. Essa glicina sai do peroxisomo e entra na mitocôndria e aqui ela sofre mais duas reações e é convertida em serina, ou seja, outro aminoácido, que por sua vez retorna para o peroxisomo e sofre duas reações e é convertida em glicerato. Esse glicerato, ele retorna para o cloroplasto e dessa forma de glicerato, ele pode participar do ciclo de Calvin.
observarmos bem, esse processo de regeneração do glicolato em um composto que pode participar do ciclo acaba se tornando bem dispendioso para a planta, porém necessário, porque esse elemento ele foi formado e ele precisa ser aproveitado no ciclo. Mas a gente entende agora que, na verdade, a fotorrespiração não é um mecanismo que acaba sendo viável para a planta diante de tantas reações nesse processo de regeneração. Então, a gente entende que a fotorrespiração é uma alternativa, mas não é algo viável, né, em termos de produção de ATP que a planta pode estar aproveitando. Quais seriam os fatores, então, que favorecem esse mecanismo de fotorrespiração? Olha só, a entrada de CO2 para o mecanismo de fotossíntese ocorre via estômatos. Se as plantas fecharem os seus estômatos, automaticamente o CO2 não poderá ser fixado. Nesse caso, essa situação, a rubisco vai atuar na sua atividade oxigenase. Plantas que crescem próximas uma das outras, né? Isso gera uma competição em todos os sentidos. E dentre eles, uma competição por CO2. Diminuindo a concentração de CO2, a rubisco ela vai atuar na sua atividade oxigenase. Tá? Então, só para que nós possamos entender que existe esse processo de fotorrespiração, caso, né, a planta ela se vê numa situação em que a concentração de CO2 ela é diminuída. Então, vamos entender agora como que ocorre a fixação pela via C4. A maioria das plantas tropicais, bem como as plantas de cultivo agrícola na zona temperada, elas desenvolveram um mecanismo para evitar a fotorrespiração, que eu disse anteriormente. A etapa na qual ocorre a fixação de CO2, agora em um composto com 4 carbono, essa etapa nós chamamos de via C4. Esses vegetais que desenvolveram essa alternativa tipicamente crescem em ambientes com temperaturas e intensidades luminosas mais altas. Nesse caso, então, esses vegetais eles possuem uma alta velocidade fotossintética, uma alta velocidade de crescimento, mas em compensação, uma velocidade baixa de fotorrespiração. Com isso também, nós vamos observar que eles vão ter uma baixa perda de água. Para que esses vegetais pudessem desenvolver essa alternativa no processo de fixação de carbono, nós vamos ver que estruturalmente as folhas dessas plantas, elas são diferentes, para que elas possam fazer esse processo de fixação. Aqui nós temos então uma projeção para mostrar a morfologia de uma planta C4. Aqui nós temos a folha e nós vamos fazer um corte dessa folha e nós vamos aumentar esse corte para que nós possamos visualizar cada parte dessa folha. Essa folha ela possui uma epiderme superior, que logo abaixo dela tem um conjunto de células que, se nós observarmos, um conjunto de células bem organizado, que é chamado de parênquima palissádico. Logo abaixo dele nós temos um outro conjunto de células, agora um pouco mais desorganizado, que é o parênquima lacunoso. E logo abaixo nós temos a epiderme inferior. Se nós olharmos bem, a epiderme superior, o parênquima palissádico e o lacunoso vai formar o que nós chamamos de mesófilo. Aqui nós ainda vamos observar que os estômatos, né?
e neles aqui os cloroplastos. Então, estruturalmente, uma planta C4, a sua folha, ela tem algumas características diferentes. Mas então vamos entender como que ocorre o processo de fixação de uma planta C4. Aqui nós vamos observar que estruturalmente, aquelas regiões que eu mostrei para vocês, né? Aqui a região do mesófilo, constituída aí pela epiderme superior, o parênquima palissádico e o lacunoso. Então, nós temos aqui. Só que logo abaixo aqui do mesófilo, nós vamos observar quem? As células da bainha. Quando nós analisamos, a primeira coisa que nós observamos é que o CO2 aqui, ele vai ser fixado na forma de HCO3-, ou seja, uma forma mais hidratada. Essa fixação, ela vai ocorrer num composto inicialmente com 3 carbonos, que é a fosfenol piruvato. Aqui também nós temos as siglas para alguns desses compostos. A fosfenol piruvato, estruturalmente, ela está aqui do lado, então é um composto com 3 carbonos e que vai ser fixado mais um carbono. Nesse processo de fixação, a enzima que catalisa essa reação é a fosfenol piruvato carboxilase. E nós temos como primeiro produto dessa reação o ácido oxalacético, que por sua vez tem a sua estrutura aqui do lado, que é um elemento com 4 carbonos. Ou seja, se é um elemento com 4 carbonos, por isso a via ela é chamada de C4. Esse ácido oxalacético, então, ele vai sofrer uma redução a ácido málico. Nesse processo, nós temos a participação do NADPH auxiliando aí nesse processo de redução, o qual vai ser reoxidado, a NADP. E aí nós vamos observar que esse ácido málico, onde essas reações estão acontecendo na célula do mesófilo, ele sai das células do mesófilo e ele se direciona para as células da bainha, onde aqui ele vai sofrer um processo de descarboxilação e com isso ele vai liberar CO2, que vai participar do ciclo de Calvin. E nesse processo também tem a produção do ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, então, ele vai retornar para a célula do mesófilo, sofrer aqui uma fosforilação e com isso regenerar a fosfenol piruvato. Assim como a via C3, a via C4 é um ciclo. Dessa forma, então, nós entendemos como que ocorre essa via C4. Existem algumas diferenças entre uma planta C3 e uma planta C4. A primeira diferença que eu vou levantar para vocês se refere à relação do CO2 fixado. Nós vamos ver que uma planta C4 ela tem mais vantagens nesse processo que uma planta C3. As plantas C4, elas são superiores na utilização do CO2. Por que elas são superiores nesse processo? Eu disse para vocês que a enzima que catalisa o mecanismo de fixação é a fosfenol piruvato carboxilase. E ela só tem atividade carboxilase. Ela não é como a rubisco, que tem uma atividade oxigenase. Nesse caso, a fosfenol piruvato carboxilase não vai ter nenhuma ação na presença de oxigênio. Uma outra diferença se refere à taxa de fotossíntese total. A taxa de fotossíntese total menos a perda devido à fotorrespiração em plantas C4, que na verdade foram desenvolvidas
para que esse processo, né, fosse diminuído a fotorrespiração, ainda assim a taxa de fotossíntese total de uma planta C4 ainda pode ser 2 a 3 vezes maior que uma planta C3. Uma outra diferença que eu preciso falar para vocês. Plantas C4, elas evoluíram primeiramente nos trópicos. Então, elas estão adaptadas a altas temperaturas e também a altas luminosidade e, além disso, a seca. As plantas C4, elas podem atingir a mesma taxa de fotossíntese das plantas C3 com menor abertura estomática. Porque se elas suportam altas luminosidades, altas temperaturas, automaticamente, em determinados períodos do dia, elas vão fechar os seus estômagos. Mesmo nesses períodos em que seus estômagos estão fechados, nós vamos ver que em termos de taxa fotossintética, ela atinge a mesma taxa de uma planta C3. A quantidade de rubisco em uma planta C4 é menor do que nas plantas C3. Nós vamos ver que, mesmo sendo assim, a utilização de nitrogênio pela uma planta C4 não é diferente de uma planta C3. Vamos entender, então, o último processo de fixação dentro desse mecanismo de evolução: metabolismo ácido das crassuláceas. As plantas suculentas nativas de ambientes muito secos e quentes possuem uma outra variação de fixação de CO2. Nesse processo, vai reduzir a perda de vapor de água através dos estômagos. Porque se elas vivem em um ambiente muito quente, o que essas plantas vão fazer com seus estômatos durante o período do dia? Elas vão permanecer com seus estômatos fechados. Bom, por que elas fazem isso? Porque senão elas perdem muita água. Mantendo os seus estômatos fechados durante o dia devido à alta temperatura, nesse período ela não vai fixar CO2. Nesse caso, então, quando é que essas plantas de fato vão abrir os seus estômatos? Nós vamos observar que uma planta CAN, ela vai abrir os seus estômatos à noite. Então veja bem, uma planta C4, nós vimos que o ciclo de fixação de carbono aconteceu em 2 ambientes distintos. Quais eram esses ambientes? Células do mesófilo e células da bainha. Uma planta CAN, nós vamos observar que o processo de fixação vai acontecer também em momentos distintos. Nesse caso, se nós podemos separar uma planta C4 em espaços diferentes, porque o processo acontece nas células do mesófilo e nas células da bainha, aqui, ao invés de nós separarmos por espaço diferente, nós vamos separar por tempos diferentes, que é o caso que acontece. Um evento acontece durante o dia e o outro evento acontece durante a noite. Para que nós possamos entender como que então esse metabolismo acontece, nós vamos começar o processo de fixação à noite, que é quando os estômatos estão abertos. Então, nós vamos ter 2 momentos. Um evento que acontece à noite, quando os estômatos estão abertos, e um evento que acontece durante o dia, quando os estômatos estão fechados. Durante a noite, quando os estômatos estão abertos, o CO2 ele vai ser fixado na forma de HCO3-, da mesma forma que havia C4. Ele vai ser fixado na fosfenol piruvato e imediatamente convertido em oxaloacetato. E esse vai ser reduzido a malato. Bom,
O que eu estou mostrando aqui para vocês é um processo semelhante que aconteceu na via C4. O malato aqui que vai ser acumulado no vacúolo. Bom, então fechou o processo de fixação que aconteceu à noite. Durante o dia, os estômatos estão fechados. Agora não tem fixação. O que a planta faz? Ela vai trabalhar com aquilo que ela tem armazenado. O que ela tem armazenado? Ela tem armazenado ácido málico no vacúolo. Durante o dia, então, esse ácido málico sai do vacúolo, ele sofre uma descarboxilação, libera CO2 para participar do ciclo de Calvin, igualzinho na via C4. Com isso, ele é convertido em piruvato, que esse piruvato vai ser acumulado também no cloroplasto na forma de material de reserva, ou seja, amido. Dessa maneira, então, nós temos como que ocorre o mecanismo de fixação por essas plantas, as crassuláceas. E com isso nós fechamos como que ocorre o processo de fixação pelas 3 vias dentro desse processo evolutivo.